Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela assistência, pela presença, pela paciência. E vamos hoje começar com um bate-papo sobre a consciência no terceiro milênio. Já coisa que já se falava desde o século passado, né? Que já passa pouco tempo do século, né? Passagem de século. E já os grandes empresários, os grandes filósofos, os grandes pensadores já falavam sobre uma nova consciência que iria permear todo o nosso planeta, nossas consciências, pela humanidade, para o terceiro milênio. E estamos vendo que está havendo uma mudança geral em todos os planos, níveis, consciências, em todo o mundo. Então, nós estamos passando por essa fase, e essa fase quer dizer o quê? Vamos deixar de cobrar dos demais, dos outros, em relação a modificações, a consciência, a espiritualidade, e vamos olhar para dentro de nós, a essência divina que vive dentro de cada um de nós. E não adianta querer encher a internet de informações, de coisas bonitas, maravilhosas, para o outro fazer. Nós é que temos que mudar, nós que temos que modificar a nossa personalidade, vamos crescer, vamos melhorar, vamos prosperar, vamos alcançar uma espiritualidade maior e melhor, porque não adianta querer consertar o vizinho, nem consertar a esposa, nem consertar ninguém. Nós é que temos que consertar. Já Mahatma Gandhi dizia o seguinte, que uma pessoa que modificaria 1000 pessoas a seu redor. Porque todos nós estamos conectados. Muitos falam sobre o inconsciente coletivo. Um mudando, muda o outro. Vira moda. Muita gente vive na moda. O que o artista faz, todo mundo quer fazer. Mas não se procura coisas altamente espiritualizadas para se autoconduzirem, melhorarem, crescerem e tomarem novos destinos do mundo. Então as pessoas ficam procurando que alguém mande fazer do que elas, pelo seu livre-arbítrio, procurar fazer, entender e fazer aquilo que deveria ser realizado para um crescimento maior e melhor em busca do seu Atman, do seu sétimo princípio crístico, ou seja, a sua consciência maior. Então, nós estamos aqui com o nosso bate-papo. Vamos passar ao nosso primeiro slide, que são as cruciais perguntas da humanidade. De onde viemos, quem somos, o que temos que fazer e para onde vamos. Normalmente as pessoas se fazem essas perguntas, né? Vamos dizer assim. Né? De onde que eu vim, o que eu sou, né? O que eu tenho que fazer e para onde vou. As pessoas falam, é muito comum nos nossos encontros, nas nossas palestras, nos nossos eventos, as pessoas procurarem sobre evolução. Né? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Na realidade, a nossa missão maior é evoluir, é espiritualizar, é o caminho em busca do seu Deus interior. Então a minha missão é viajar para a Europa, é ir para Machu Picchu, é ir para o Egito, e o trabalho maior dentro de si fica para depois. Por exemplo, nessa passagem de ano, as pessoas procuram ir para o mar, colocam roupa branca, tomam champanhe, uma série de coisas, parecendo que isso aí, essas exterioridades, vão resolver o problema. Enche a casa de flores, né? E uma série de coisas. E, no entanto, aquele trabalho interior que deve ser feito, né? Com bastante perspicácia, isso fica depois, parecendo que as flores dentro de casa, na passagem de ano, vai alterar alguma coisa, a não ser uma pretensa felicidade naquele momento. Depois volta tudo ao normal. Já o nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, dizia que o melhor dia e o maior dia que existia durante todo o ano era a noite de Natal. Porque na noite de Natal, naquele dia, as pessoas
se confraternizavam, as pessoas sentiam um amor um pelo outro. Embora agora já se veja as coisas através de quê? De comprar presentes, né? São exterioridades, vai por aí afora, reunir a família, trocar presentes e tal, mas não deixa de ter um sentido espiritual. E aí as famílias se reúnem, está tudo bem, está tudo bonito, coisa e tal, meia-noite vai todo mundo embora, no dia seguinte, as mesmas desditas, os mesmos problemas entre um e outro. Ninguém procura se entender, ver como é que ficam as coisas, melhorar, se perdoar, perdoar o outro, não é mesmo? E as coisas continuam as mesmas. Então, de onde nós viemos, da essência divina, todos os seres humanos têm a sua origem numa essência divina, no princípio maior. Hoje em dia, já fala no princípio quântico, né? Já fala na quântica, é uma forma diferente de falar também da espiritualidade. Quem somos? Quem somos? Somos um composto, vamos dizer assim, de hierarquias que já se realizaram. Então, são 4 hierarquias primordiais que já se realizaram e todas elas compõem um ser humano, a humanidade. Então, por isso que já se dizia, Deus somos, só que temos esquecido, porque nós temos milhões e milhões de experiências dentro das nossas personalidades, desde os ossos até a parte espiritual. Por isso que do jeito que as coisas andam, o Papai do Céu não acaba com o planeta. Né? Tem uma enchente ali, um movimento para lá, um movimento para cá, coisa e tal, as pessoas vão queimando o karma, vão saindo, outros vão voltando, mas, no entanto, não se pretende, vamos dizer assim, pela nossa ótica, acabar com o planeta, acabar com o mundo. Muitos querem que o mundo acabe, mas, na realidade, é porque o mundo delas já acabaram. Então, elas não ficam satisfeitas com isso, quer que o mundo dos outros acabe também. Mas, no entanto, o princípio primordial, fraterno, que todos têm que ter, é que o mundo dos outros também prevaleça em amor, sabedoria, verdade e justiça. Se o meu não está bem hoje, mas amanhã ele vai melhorar. Se os nossos filhos não estão bem, vai melhorar. Se os nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, o vizinho, o prefeito, todo mundo, um dia isso melhora. Não adianta querer jogar time contra os governantes, os políticos. Agora imagina a carga que eles recebem de ódio, de vingança e tudo mais, mandado pelo povo. Que muitos não querem fazer, querem que os outros façam. É muito comum você encontrar as pessoas reclamando que a porta da casa deles está cheia de capim, está maltratada, coisa e tal. Então eles acham que a obrigação é do prefeito. Não deixa de ter razão. Entretanto, passar a vassourinha lá, ninguém passa. Dá um brilhozinho, dá uma capinadazinha, ajeitar a árvorezinha que está na porta, isso ninguém faz. É sempre o outro que tem que fazer. Então, se eu não dou um passo, como é que eu posso exigir que o outro dê esse passo? Não tem como exigir. Então, nós vamos ver lá na frente, falando sobre forma de governo e tudo mais, o materialismo que impera, e as pessoas assim, eu paguei e está resolvido. E não é por aí. Muitas vezes se fala que até tem político que não deveria ganhar dinheiro nenhum. Mas o caso é que se eles não ganhassem nenhum dinheiro, salário, coisa e tal, o outro também falou agora, uns dias atrás, que o professor não devia ganhar dinheiro, mas o caso é que eles têm que sobreviver. Eu também sou professor e também sei o que é isso na pele, quando o dinheiro não dá. Então tem que haver alguma coisa. Dizem o seguinte, que em outros planos, em outros níveis de evolução, as pessoas depois dos 40 anos de idade não ganham mais dinheiro nenhum. Mas o caso, eles trabalham para o governo, eles trabalham para a sociedade, trabalham para todo mundo. No plano do bairro e vai por aí fora, nas famílias e tudo mais. Muito bem. Quem vigia a casa, a rua, são os moradores. E ninguém ganha nada com isso. Mas o caso é que tem um detalhe. Depois dos 40 anos de idade, como nós comentamos, eles não ganham dinheiro, mas ganham através de subsídios de sobrevivência. Eles não pagam nada. Nada. Entendeu? A não ser alguma coisa que venha através da aposentadoria. E isso é coisa importante, porque não há mais aí, a partir daí, a briga pelo crachá.
pelo currículo, eu sou melhor do que os outros, né? Então, isso aí já é um outro plano, é coisa para nós futuríssimo, né? Ainda está muito longe. As pessoas não podem imaginar de não ganhar. E chega ao ponto das pessoas terem o poder de uma caneta, de um papel, e canetar ali milhões e milhões para o bolso de si próprio. Não é mesmo? E para as famílias, tudo mais. E o que nós temos que fazer? Nós temos que adquirir consciência. Nós temos que evoluir. Essa é a nossa missão. Nós viemos aqui em busca de experiência e espiritualidade. E nos esquecemos e passamos a controlar a vida de um e de outro. A mídia, então, se esforça plenamente para mostrar isso aí. Então, nós vivemos, né, através da mídia, através dos jornais, tudo mais, e quando a gente abre um documento desse, um material desse, né, é só crimes. Quando se fala em coisas, quando se tem coisas bonitas para falar, é um trechinho, uma linhazinha muito tênue, muito fraquinha e que acabou. E cada vez mais o subconsciente do povo vai sendo impregnado de ódio, vingança e tudo mais. E outros aproveitam isso aí para fomentar cada vez mais essas informações, né? Esse ódio, essa vingança e tudo mais. Agora você imagine, vamos dizer assim, um político, que não tem muita... Tem gente muito boa até, diga-se de passagem, mas um político recebe uma carga violenta em cima deles, do povo com raiva um do outro. Por exemplo, olha só, certa vez no Projeto Aquário, lá no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista, uma amiga nossa, que é espiritualizada, foi assistia lá, e um dia ela teve uma ideia, teve uma intuição de jogar uma carga positiva, uma carga nobre naquele momento, que o Carabichefes estava entoando lá a Quinta Sinfonia. Então ela criou um campo azul em volta de toda a Quinta da Boa Vista, envolvendo todo o povo. Interessante que os egos mandaram essa carga de volta. E a carga foi tão poderosa de retorno, de tão nobre, justa e perfeita para essa pessoa, que ela, para sair da Quinta da Boa Vista, ela teve que sair carregada, chorando, 2 dias em alegria. Então isso mostra que se nós mandarmos uma carga positiva para qualquer pessoa, para qualquer político, qualquer empresário, tudo mais, não importa, nós estamos fazendo a nossa parte. A carga positiva, ela vai e volta, da mesma forma que a negativa. E cada vez mais nós estamos ficando à mercê das forças do mal. E nós temos que começar a cortar isso aí, tirar os pensamentos negativos e os sentimentos negativos. Até para brigar com uma pessoa, se briga com palavras nobres. Não precisa se alterar, não precisa ter ódio, não é mesmo? E, consequentemente, para onde vamos, o resultado, se nós continuarmos nesse caminho, o lugar que nós vamos chegar talvez não seja muito agradável. Nós temos que ter uma alteração aí, né? Uma mudança de conduta, de pensamento, de sentimento. Porque aí diz o seguinte, que a grande massa, quando o pessoal faz a profecia, eles fazem a profecia em cima da realidade atual, ou até do passado. E já se sabia, no passado distante, que o que ia chegar, né? Aonde ia chegar. E com certeza, uma pessoa que viva com ódio, com indiferenças e tudo mais, não pode ter um bom futuro. Não é mesmo? Às vezes as pessoas ganham pouco, mas têm uma vida equilibrada. Não quer dizer que o dinheiro vai dar espiritualidade. Não. Ajuda e ajuda muito. É muito bom, é muito legal. Mas não é só assim que funciona. Às vezes as pessoas têm pouco dinheiro, vamos dizer assim, mas ela abençoa esse dinheiro o tempo todo. E às vezes um dinheiro desse, um pouco dinheiro, o que acontece? Ela acaba fazendo mais coisas do que o outro que tem que ganhar 3, 4, 5 vezes mais. O outro fica perdido, né? Em posses, em comprar coisas, e vê vê outro e começa a copiar, né? Tá por aí afora. Então a pessoa compra um carro, o outro também tem que ter. Melhor, para mostrar que é mais.
E a coisa não funciona dessa maneira. E ela vai juntando isso no seu subconsciente, um monte de fragmentos de energia de desditas, né? E resultado, a cada 2 horas, os antigos falavam que os anjos abençoavam, né? E quando uma energia dessa ocorre, que é chamado as forças sutis da natureza, os tátuas, a cada 2 horas muda um tátua. Então são 5 frequências vibratórias diferentes ligadas ao gênero da natureza. Então, dependendo da energia que esteja vibrando, você consegue aquilo que você está almejando. Então você cria aquela imagem de sucesso, de realidade e tudo mais, né? Coisas nobres, justas, dignas, perfeitas. E aí, se imagina se envolvendo naquela energia, trabalhando aquela energia. Com certeza, alguma coisa, né? No plano da autoajuda, se fala muito desse tipo de coisa. A criança almeja uma bicicleta, ela trabalha em cima disso, ela trabalha, mentaliza, coisa e tal, realiza, daqui a pouco alguém aparece e dá uma bicicleta para ela. E isso não é só na criança, não é qualquer um que almeja alguma coisa, né? E isso até mandando cargas nobres para os filhos, para os parentes, para os amigos, todo mundo, e é por aí. Então vamos mais um passozinho aqui no início dos tempos, no começo, o vazio, o abismo, a substância primordial, o tudo nada, a vida extrema, vamos dizer assim, trepidação do corpo de Deus, do corpo do Eterno. Hoje em dia, a física quântica ou a mecânica quântica já diz que não existe substância, que existe é luz, energia, é força. Cada um, em cada época, tem uma forma de dizer, de mostrar, mas tudo é a mesma coisa. Da mesma forma que as religiões, todos os movimentos religiosos, se for colocar direitinho, é como se fosse os dedos de uma das mãos. Cada dedo tem uma função, tem um formato, tem um tamanho, vai por aí afora. Mas todos eles trabalham em comum acordo para agir, trabalhar, realizar, vai por aí afora. É mesmo? Um não é melhor do que o outro. Todos são bem equilibrados e colocados ali. Então, no início, vazio. Mas aí, pelo poder de vontade de Deus, do Eterno, o nome que vocês queiram lá, foi se realizado os planos de evolução. Os planos de evolução são 7 planos de evolução. A Bíblia fala nos 7 dias, né, que foi criado o mundo. E aí, para cada processo desse, cada dia, vamos dizer assim, esse dia, dentro da iniciação, da autoiniciação, se fala que é um sistema de evolução. Esse sistema de evolução dura milhões de anos, muito tempo. E ali se realiza uma verdadeira humanidade. Então, 4 já se realizaram. Está terminando, já entrando numa 5ª humanidade. E nós fazemos parte disso tudo, né? Nós fazemos parte desse equilíbrio, dessa evolução cósmica. E estamos entrando agora já no 5º sistema, já se falando em 5º sistema, né? E já tem as crianças índigo, né? Tem as crianças índigo, as crianças de cristal, e vai por aí afora. O trabalho é esse aí. Já são sementes de uma nova era. Veja só. A inteligência vem sendo aprimorada através das experiências das gerações anteriores. E essas experiências vão sendo acumuladas para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras. Então, é muito comum você achar uma criança que é um gênio, mas ela acumula experiências dos anteriores. Então, como não pode nascer todos gênios, porque, vou dizer assim, se todos forem gênios, quem é que vai querer passar a vassoura na casa? Ninguém vai querer. Todos vão ficar no computador, o lixo vai ficar dessa altura que está aí. Não é mesmo? Então, e outro detalhe, a consciência evolutiva, ela é variável, porque cada um toma um caminho, cada um toma um destino, cada um tem uma família, cada um tem uma cultura. Então vai variando. Muitos se adiantam muito, outros se adiantam um pouco, vamos dizer assim, outros ficam para trás, mas mesmo assim, a evolução existe.
Então, esses que aproveitam mais e melhor a espiritualidade, a evolução, o progresso, tudo mais, em equilíbrio, em harmonia com as demais pessoas, em outras vidas, elas são premiadas com esse resultado, por esse resultado de tudo que ele vinha realizando. Então, essas crianças, vamos dizer assim, além de ter crianças que vêm de outros sistemas de evolução para cá, que o pessoal diz que é discos voadores, é isso, é aquilo e tal, mas também existe muitos da Terra, do próprio planeta Terra, que vêm de outros planos, vêm de cidades etéricas e vão reencarnando também. Para quê? Vai permeando com a humanidade, vai alterando o DNA, as células, os órgãos, as vias, vai misturando tudo. Vai dando uma nova consciência. E a ciência acompanha tudo isso. Tanto é que a cada momento se descobre, né, um novo remédio, um novo método, um novo sistema de operar, de curar, e vai por aí fora. Mas isso quem faz jus é a própria humanidade, porque ela vai crescendo e vai permeando com esses seres de alta hierarquia. Embora muitos, né, trabalhem através do dinheiro, só trabalha se tiver dinheiro, senão não vai. E aí, muitas vezes, as pessoas chegam na porta, né, de um hospital e morrem porque não pode ser atendido. Vamos um pouquinho mais para frente. Fiat Lux, a mente suprema, expandindo infinitas possibilidades, das quais você é uma delas. Quer dizer, lá dos primórdios da evolução humana, já havia essa expectativa, né? Essa consciência do eterno, de Deus, o nome que queira dar, Jeová, o nome que vocês queiram dar, para adquirir experiências em todos os planos de evolução, nos 7 dias da evolução. Já outras correntes falam nos 9 dias também da evolução. E assim, continuando o nosso bate-papo, nosso querido Moisés aqui está falando sobre o gênio, né? Mas foi o que eu disse. Né? Se a humanidade fosse gênios, todos de gênios, o que ia sobrar? Alguém tinha que fazer, né? Tinha que trocar a telha. E aí como é que faz? Né? Aí o que aconteceu? O cara ia ficar no computador o tempo todo, e a telha quebrada, chovendo na cabeça dele, e ele procurando alguém que o trocasse. Mas todos estavam na mesma situação em suas casas. É por aí, mais ou menos. Né, Zezé? Então vamos para frente. Vamos lá. A mente suprema, o consciente, a ideação, o inconsciente, a manifestação. Não é que o universo tem a parte inconsciente, mas a cada vez que desce um degrau na evolução, no sentido de dias da evolução, cada vez que se realiza um dia desse, o dia que vai ficando cada vez mais denso, ou seja, são degraus de uma escada. Cada vez que se desce, se perde a consciência do degrau de cima. Até um dia descer 4 degraus, e depois, agora, como nós estamos passando também, nós estamos no 5º degrau, ou seja, nós estamos dando um passo para o 5º degrau e estamos voltando à origem. Já temos de um telhado, estamos voltando para ele novamente. Então, o inconsciente que eu coloquei aqui é nesse sentido. É que nós não temos consciência. Por exemplo, o que nós comemos hoje, comemos ontem, o mês passado, né? Não temos essas coisas, vamos perdendo. Não conseguimos olhar através das paredes, vai por aí afora. Então nós perdemos essas virtudes. Mas com o tempo, à medida que se vai crescendo, vai melhorando, coisa e tal, vai se espiritualizando, as pessoas vão ficando mais intuitivas, vai por aí afora. E vai melhorando cada vez mais o seu cabedal, né? E os seres de alta hierarquia ficam mais à vontade de jogar mais energias, mais informações, né? Intuitivas. Tá voltando, voltou. Vamos nós, minha gente. Vamos conversar, vamos bater um papo. Nosso papo tá bom aqui. Então, o ser humano, ele é feito em imagem e semelhança do Suprema Consciência, inconscientemente. Ou seja, ele não tem onipotência, onipresença e onipresença e oniconsciência. O ser humano, ele tem uma noção de presença, tudo mais, e o restante, no máximo, ele chega até a inspiração. Mas a onipresença de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso aí só em outros graus de evolução, né?
é um dos maiores inimigos do universo em busca da consciência, que é o ser humano. Na realidade, o ser humano é uma centelha divina, uma centelha de Deus, que vem em busca de experiência. E parece que nós somos, eu sou eu, vocês é você, o outro é outro, o outro vai por aí fora. Mas vamos dizer assim, é um grande sacrilégio, né? Vamos falar assim, é um grande sacrilégio, né? Achar que a pessoa é única sozinha. Ela não é única sozinha. Nos foi ensinado isso durante milênios, que cada um por si, Deus por todos. Excelente no sentido de crescer e de melhorar. Mas a conexão na parte espiritual, ela existe, continua existindo, mas nós entendemos que nós estamos presos dentro de uma personalidade. E aí um é um e o outro é outro. Mas com o tempo ela vai ver que não funciona dessa maneira. O que ela fizer repercute nos demais, de uma forma ou de outra. O que é consciência? Olha só, preste atenção lá, olha lá. Lucidez, senso de responsabilidade, sentimento, ou percepção do que se passa em nós. Né? Uma lucidez, né? Bom senso, vai para ela. A voz interior aprovando ou não nossas ações. A consciência é una, e as divisões que dela fazemos não passam de ilusões criadas por nossos poderes de percepção limitadas nos mundos da forma. A consciência em ação é iluminada somente pelas inspirações vindas de cima, não pelas fabricadas no mundo físico. Olha aí, ó, é o que nós estamos falando o tempo todo. Vamos dar mais um passozinho aqui. Olha só, o cérebro não sabe a diferença entre o que ele vê e o que está em suas lembranças. Por exemplo, se ele vê uma cadeira, o cérebro vibra essa imagem. Se de repente ele fechar os olhos e mentalizar uma cadeira, o cérebro não sabe a diferença. Para ele, é como se ele estivesse vendo a cadeira naquele momento. Então, se a pessoa pensa em coisas nobres, em coisas ruins já é normal. Mas se ela pensa em coisas nobres, essas coisas nobres vão atuar no cérebro como se fosse uma coisa presente, mesmo que se fosse um sonho. E as pessoas dizem assim, siga os seus sonhos, né? Procure os seus sonhos, realize os seus sonhos. Entregue isso na mão de Deus, entregue na mão do Eterno, né? Entregue ao seu Deus interior. E aí, um dia, quando você menos esperar, isso vai se realizar. O cérebro tem partições distintas, quase independentes, ou memória independente, que recebe 400 bilhões de bits por segundo de informações. Os órgãos sensoriais, a cada instante, filtram as informações, restando somente 2.000 bits. Portanto, só enxergam a ponta do iceberg. O que fica gravado é impresso pelo sentimento e pelas emoções. Então, não é só o pensamento. Uma coisa importante é o sentimento. Se a pessoa sente o ódio do outro, essa energia é uma energia perigosíssima e vai em direção àquele objetivo. Mas o caso é que a pessoa também fica como uma parte. E aí, né, dizem que a vingança é comer, né, uma comida fria, gelada, tal, vai por aí fora. Voltando lá no caso, uma imagem, vamos dizer assim, segundo a mecânica quântica, ela tem 400 bilhões de bits, né? Muito bem. Mas o caso é que a nossa personalidade, ela filtra isso aí. Então a pessoa vai assim, fulano, faça o serviço assim que você vai ganhar dinheiro, você vai melhorar, você vai crescer, coisa e tal. Aí a pessoa vai, coloca isso ao parecer da sua personalidade. Mas essa personalidade, ela filtra tudo isso. Quer dizer, de 400 bilhões, vão restar somente 2.000 bits, mais nada. Aí ele diz assim, não, isso não vai dar certo. E já corta logo o assunto. Não procura ver se aquilo vai funcionar ou se não vai. Então, o nosso ego inferior é terrível. E nós não podemos dar muita atenção a ele, não. Porque ele é o resultado de tudo aquilo que nós falamos, lá do passado distante até agora. São experiências físicas. As experiências espirituais vão para o ego superior, nosso eu sou. E aí, depois do fenômeno morte, isso tudo vai ser trabalhado, vai ser realizado, vai ser, vou dizer assim, vai ser
verificado, vai ser feita uma triagem para ver se a pessoa já atingiu o mínimo minimorum para ela ficar lá naquele plano. Mas normalmente não, falta muita coisa a ser realizada e ela tem que voltar, tem que reencarnar para conquistar novos valores, da mesma forma que uma escola, que a criança entra no primeiro ano e vai trabalhando, vai passando de ano, fica reprovada, volta, continua, até o dia se formar, ganhar o diplomazinho dela. Então, mais ou menos assim, em poucas palavras. O pensamento, de que é feito o pensamento? Bits de informações concentrados. O ego superior estabelece relação entre as imagens externas e a transforma em pensamento. É o resultado das vibrações da matéria dos corpos sutis do homem. Então, o pensamento é uma coisa muito forte, muito poderosa. Aquilo que nós pensamos, né, parte fica vagueando por aí. Vai juntar-se com outros pensamentos e também com outros sentimentos. E vai realizar-se, vai congregar, vai somar a um campo de energia poderoso que é chamado de egrégora. Esses egrégoras são campos de energia, de pensamentos e sentimentos que foram abandonados pelos seus donos, embora eles tenham ficado com uma cópia. E essa energia, ela vai parando e vai recebendo novas adesões, maus hábitos, maus pensamentos, maus sentimentos, e vão juntando aquilo ali. Muito bem. Além da pessoa ter assumido um karma com isso aí, a sociedade, a família, o bairro, o município, vai por aí fora, vai também assumindo esse trabalho, assumindo essa responsabilidade. Por isso que tem as enchentes, né? Tem tornado, tem furacões, vai por aí fora, porque além da própria natureza estar tentando se restabelecer, existe um karma também do local. Por que vibra lá, por exemplo, naquelas regiões do sul lá, dos Estados Unidos, agora nós estamos, vemos na televisão, agora nós estamos no período dos tornados, os vendavais, coisa e tal. Por que isso não acontece aqui? Por que não acontece em outros lugares? Alguma coisa do passado ali ficou mal resolvido. Então eles vêm para retomar a natureza do lugar. Da mesma forma que, em geral, também vibra essa energia quase no mundo inteiro, através de desmatamentos, vai por aí fora, um dia isso vai ter que ser restabelecido. E dizem, os grandes cientistas falavam, em 30 anos para recuperar. Se o mundo parasse hoje, daqui a 32 anos, vamos começar a ter uma recuperação. Já um tempo atrás veio 50 anos. Hoje em dia, os grandes mestres falam em 500 anos. É sinal que a coisa está muito feia e nós damos sempre a nossa contribuição através dos nossos maus sentimentos e nossos maus pensamentos. Veja bem, temos que saber criticar. Criticar faz parte. Vamos sentar, vamos resolver, vamos melhorar. Aí o ego do outro não aceita a crítica. Olha o problema aí. Tá vendo? Esse é o problema. Mas se as pessoas sentarem para conversar, né, para fazer uma crítica, não uma censura, uma coisa assim, né, muito ruim, mas no sentido de quê? De criticar, de sentar, os pais sentam em casa com os filhos, com a família, vamos conversar, vamos acertar, está gastando muita água no chuveiro, está gastando muita luz, está não sei o quê, tudo isso faz parte. E todo mundo, né, não é aquele caso assim, bem, isso aí é problema do meu pai, tem que resolva. Não é assim que funciona. Então, as crianças, chegou hoje num ponto que as pessoas acham que as crianças devem fazer o que bem entender. E tudo cai como culpa nas costas do pai e da mãe. E as crianças não podem dizer não pode isso, não pode aquilo, mas nos velhos tempos, não no sentido de espancar a criança, não é nada disso não. Mas os pais tinham maiores poderes, vamos dizer assim, entre aspas, né, em relação aos seus filhos. Então, aquele poder lá no passado, em relação aos filhos, se hoje viesse através de uma consciência maior, dos pais sentarem para conversar e mostrar aos filhos a sua responsabilidade, o dever que eles têm, da mesma forma que os pais também têm seus deveres também, as coisas poderiam mudar bastante. A gente às vezes vê na televisão, a televisão então, nossa senhora,
As pessoas botam os pés em cima da poltrona, em cima do sofá, e coisa e tal, e as crianças estão vendo, não é mesmo? As novelas, então, são coisas assim, maravilhosas, muito bem produzidas, parabéns para os seus produtores, coisa e tal, mas, no entanto, o que deixa de coisa negativa no subconsciente da pessoa é uma coisa absurda. Por exemplo, os filmes que passam cada vez mais, né, com motosserra, com isso, com aquilo, e às vezes na hora de dormir, e a pessoa assiste aquilo ali, vive aqueles problemas graves daquele momento, leva para o seu subconsciente e vão dormir e vivenciar esses valores negativos, deletérios, no astral durante o sono. Ah, eu sou superior a isso, coisa e tal. O ego inferior, ele tem boca, ele fala o que ele quiser. Mas, na realidade, todo mundo é superior a tudo, não é mesmo? Mas o mundo está em decadência. Quem responde por isso? Cadê meu pedaço? Né? Eu tenho um pedaço lá, todo mundo tem um pedaço também. Se for fazer uma avaliação, é isso aí. Não, eu não faço, eu nunca matei, eu nunca fiz não sei o quê. Às vezes a pessoa nunca matou ninguém, nem nada, mas, no entanto, o ódio, a inveja, a cobiça e outras coisas mais, em cima do colega de trabalho, para derrubar o gerente, vai por aí afora, isso é terrível. E essa energia vibra. E um dia tem que responder por isso aí. Um dia tem que chegar lá e vamos ver como é que fica. A busca exterior. O que acontece dentro de nós, o mundo interno, é mais real que o externo. Ao ver um objeto, certas partes do cérebro são ativadas. Nós já comentamos. Com os olhos fechados, ao imaginar esse mesmo objeto ou objetivo, as mesmas áreas do cérebro se ativarão. Ele não sabe a diferença. Portanto, nós podemos, então, com isso aí, nós fomos abonados para quê? Para sonhar. Então é válido sonhar. O pessoal sonha em ir à Lua, já foram à Lua, já voltaram. Brasileiro, hein? Olha só. Sem contar com os americanos lá. É por aí, ué. Por que não? São coisas nobres, pessoas que pensam. Imagina se as pessoas se juntarem e começarem a exercitar essa parte de energia para coisas nobres. Por exemplo, tem aquele doutor Alegria. As pessoas se reúnem, principalmente jovens, vão nos hospitais, né? Se vestem lá botam lá uma roupinha de médico e tal, botam o nariz vermelho, vão visitar as pessoas. Olha que coisa nobre. E é comprovado que existe melhoras naquele momento para os doentes. As crianças, então, ficam, olha, uma coisa fantástica. Só quem viu e participou é que sabe. Então é muito fácil a pessoa ficar no seu castelo, no seu palácio, e vai por aí afora, eu estou isento, e vai por aí, e, no entanto, a coisa não funciona dessa maneira, não. Aí, eu nunca fiz mal a ninguém. Vamos ver depois que passar o karma, né? Quando for conversar com o senhor do karma lá, se vai voltar ou não. Mas dizem que a fila para voltar está muito grande. Aí, nós temos aqui uma gaiolinha, dá para ver, né? O mundo poderia estar melhor, né? A cultura está no paradigma certo em não apreciar o poder do pensamento e a plasmação do saber pelo sentimento. Historicamente, nem tudo era verdadeiro ou verdade. Muitas verdades foram falsas. Enganaram a gente. Muitos heróis de guerra foram pessoas covardes lá, correram. E aí o governo, para deixar o moral do povo em alta, vem dar decoro, dar diploma, dar medalha, dar isso, aquilo, tal, banda de música. Isso aqui não é no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo inteiro acontece dessa maneira. Muitos covardes foram homenageados na sua volta, né? Como se fossem heróis. Mas lá, basta verificar as histórias, né? Falando sobre as guerras aí, que muitos saíram lá, dos campos do teatro, né? De guerra, saíram de lá com o rabinho entre as pernas. E para a gente foi passado como heróis. Estamos presos a preceitos e preconceitos e não nos damos conta disso. Aí vem lá, existe moda, né? Até no falar existe moda. No passado, aí, há uns 30 anos atrás, dizia assim, me engane que eu gosto. Eu vou assistir um negócio, aí fala assim, me engane que eu gosto. Eu vou assistir um filme, me engane que eu gosto. Né?
E aí até amigos nossos que estão assistindo aí, também já falaram isso. A Ana Maria falava assim, olha, me engana que eu gosto. Eles sabem o que eu estou falando, né? Mas a verdade é essa. Eles enganam a gente, né? Colocam, por exemplo, no caso nós comentamos das novelas. As novelas, elas alertam para muitas coisas bonitas também, né? Às vezes as pessoas também começam a observar coisas em volta dela que ela não estava observando, né? Vai por aí afora. Mas você não vê uma novela das pessoas dizendo assim, meu filho, vamos ler, vamos estudar, vamos melhorar. Não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum personagem. Caso teve um tempo atrás uma novela que falou-se aí sobre bibliotecas, sobre livrarias e tal, mas foi uma coisa assim bem ralinha, né? Por exemplo, quer ver uma coisa assim interessante que eu estou me lembrando agora? Eu morava lá no Rio de Janeiro e certa vez, lá no apartamento que eu morava, lá no conjunto, as pessoas tinham mania de gritar de um conjunto para o outro. Ao invés de pessoas, na época nem todo mundo tinha telefone, então as pessoas gritavam, os parentes gritavam de um prédio para o outro, e era distante. Coisa de 60, 70 metros, não, 800 metros de um prédio para o outro, só gritava lá fulano, gritava lá. Muito bem. Aí um dia, eu fui premiado com uma coisa. Eu vi na novela alguém, uma passagem, um momento ali, o personagem estava dentro de casa, um apartamento que pode ser na terceira andar, qualquer coisa assim, e alguém estava buzinando lá embaixo, né? Aí o outro personagem falou assim, ô fulana, você não vai atender não, estão gritando lá de baixo. E ela falou o seguinte, você acha que eu sou mulher de atender gritos na janela? Você acha que eu sou mulher de atender buzina na janela? Que negócio é esse? Por incrível que pareça, olha que eu morei mais 2 anos lá naquele conjunto. Nunca mais eu vi as pessoas gritando da janela de um para o outro. Porque estava todo mundo ligado na novela. Olha só como é que a novela educa, né? Mas também deseduca muita gente. E é esse trabalho aí. Isso é coisa importante. Então, as pessoas que escrevem, né, trabalham, fazem as novelas, os diretores, vai por aí, os produtores, também deviam procurar, não é só aquilo que ele acha que o povo gosta, não. Que nem sempre o povo gosta das coisas direitas. Por quê? Porque não dão subsídios para que eles cresçam. Né? Por exemplo, não tinha lá, nós comentamos, quando tinha lá o projeto Aquário no Rio de Janeiro, né? Tocava música clássica e ficava lotado. Era muita gente, você via gente de vários níveis sociais, famílias inteiras assistindo. Como é que não gosta de música clássica? Não quer dizer que seja melhor. Não estou dizendo isso, não. Eu estou mostrando que se fizerem, se os governantes, os dirigentes, né? A nossa presidenta, a querida presidenta, se os ministros, se esse pessoal começasse a olhar dessa maneira, não é que o povo gosta. O povo gosta de viver na lama, vou dar lama. Não. Tem que mostrar cada vez melhor coisas para as pessoas crescerem, para melhorarem. Um dia a criança pega no garfo torto, lá de maneira torta, na colher também de maneira torta, aí a mãe conserta. É assim que vai. O povo é uma criança. E olha, mas tem uma coisa, brincar com o povo é coisa séria. Que a voz do povo é a voz de Deus. E aí é sinal que há uma atenção maior e melhor para essa base da pirâmide. Não é mesmo? O povão cai embaixo na pirâmide, mas eles estão evoluindo também. Todos nós estamos evoluindo. Fazemos parte desse conjunto. Então, se a voz do povo é a voz de Deus, então Deus está presente. Então as pessoas vão, aprontam, roubam, faz o que bem entende em relação ao povo, deixa o povo amigo. Mas um dia, com certeza, isso volta. E volta pesado. Então, jogou a pedra volta. Lógico, é por aí afora. Mais uma. O capitalismo bravio, da tradição ao conservadorismo. Tira a necessidade de se sentir responsável. Cumprir com o dever e pronto. Eu paguei, estou com preguiça de capinar, eu pago alguém. É bom, né? Ajuda alguém, coisa e tal. Mas, pô, se fizesse também seria bom, né? Tira a necessidade de se sentir responsável, cumprir com o dever e pronto. No mar de infinitas possibilidades, vivemos repetindo sempre as mesmas realidades. É sempre aquela mesma coisa. Levanta de manhã cedo, olha aí
Tem uma música que fala, né? Acordei de manhã, o mesmo beijo, a mesma coisa, né? E vai por aí fora, né? Chico Buarque de Holanda, né? Então, é a mesma coisa, levanta de manhã cedo, Marco, né? Se arruma, pega o engarrafamento, vai para o trabalho, na hora do almoço almoça, depois volta, sai de lá, pega o engarrafamento e vai embora. Outros vão para estudar, outros vão para outro emprego, outros vão para a escola, vão para todo lugar. Muito bem. Aí chega em casa tarde da noite, né? Cansado, come alguma coisa, vai dormir. De manhã cedo, levanta, vai trabalhar. E assim vive 20, 30, 40 anos nessa mesmice, né? Nessa mesmice. Né? Chega domingo, aí se baseia no programa de televisão. Aí, no meu tempo lá, quando eu era garoto, né? Porque eu não nasci com esse tamanho todo, então, quando eu era pequeno, eu estranhava, porque domingo, quando tocava lá a musiquinha do Fantástico, meu pai dizia assim, olha, amanhã é dia de branco, está na hora de dormir. Mas se tivesse um filme, mas se tivesse alguma coisa importante para ver, né? Não, tinha que dormir. Muito bem. E aí a gente vai crescendo, chega num ponto, ele se rebela, fala, não, eu quero ver mais alguma coisa. Não importa, vou ver mais alguma coisa. E assim era aquela mesmice. Aí ele saía, aí nós íamos atrás, vamos trabalhar, aí voltava, marcava ponto, e é aquilo ali mesmo. É um trabalho, vamos dizer assim, dessas hierarquias crescedoras, em nível de gnomos, fadas, ondinas, vai por aí afora. É aquilo ali que é obediência. É só aquilo ali. Eu nasci assim e não vou mudar, não é mesmo? Isso aí, eu já escutei várias vezes assim, eu sou assim, né? Deus me fez assim e não vou mudar. Então, disso tudo aí, né, está em suas decisões. No dia que começar a perguntar por quê, para quê, eu tenho que tomar Coca-Cola, eu tenho que ver televisão, eu tenho que ver novela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar cerveja, quando começar a questionar, né, o porquê das coisas, então a coisa começa a mudar, você encontra a resposta. Né? Aquele detalhe assim, bate e a porta se abrirá. A consciência e a vida prática. Princípios e funções. Olha só. Espirituais, intelectuais, emocionais, instintivos e motores. Quer dizer, disso tudo aí, no Matrix, a gente vê o salto no vazio, não é mesmo? O cara chega lá, na beira do prédio, ele pula lá no outro prédio. Aí manda o discípulo pular. O discípulo duvidou. Quer dizer, o ego pessoal duvidou. Pegou distância, foi lá do outro lado do prédio para pegar distância para pular. Pulou, não levou 15 metros e caiu. Né? Vai por aí fora. Aquilo ali fica bem claro, né? Bem claro que o ego, né? Tá bom. O nosso querido amigo Moisés está pedindo para a gente dar uma pausazinha para perguntas. Olha, vamos devagar, senão a gente vai virar a noite aqui, hein? Vamos lá, vamos fazer algumas perguntinhas. A próxima agora é a consciência e a vida prática, né? Então, vamos ver as perguntas aqui, né? Não é aqui? Tá onde? Pode perguntar. Vamos lá, vamos perguntar. Alguém gostaria de perguntar, fazer alguma pergunta? Olha, não faça pergunta difícil, que eu não sei, rapaz. Olha lá, hein? O que perguntaram aí? Fala. Na minha juventude dos 60 anos, eu tenho que botar um ó. Bem, a Eliana perguntou assim, qual é o teu nome? O meu nome, o nome desse corpo aqui, dessa personalidade, chama-se Eliseu. Eliseu Mocitaíba da Costa. Mocitaíba é estranho, né? É um nome indígena de uma madeira parecida com o pau-brasil. Né? Eu sou da origem lá dos indígenas lá. Né? Miguel perguntou, memória, pensamento, sentimento passam de uma vida para outra?
Não. O que passa são as experiências. Tá vendo? O que fica como egrégora, isso aí a pessoa morre, o egrégora está lá. Aí ele volta, o egrégora está lá. Mas ela tem um códigozinho de barra ligado com aquele egrégora lá. Ela vai voltar no local em que ela plantou os seus pensamentos, os seus sentimentos. Aonde ela merece, vamos dizer assim, viver, é aonde que ela vai nascer. Mas se ela fizer a regressão, ela não vai conseguir ver as coisas que aconteceram numa vida passada? Pode voltar a várias vidas passadas. Ela pode até voltar até certo ponto, alguma vida lá, e detectar alguma coisa errada, e ela consertar aquilo ali em relação ao futuro, ou seja, a nossa situação atual. Mas aí não seria que está passando de uma vida para outra, não? Um sentimento? Não é sentimento, são registros. Tudo que a gente pensa, a gente registra. Existe um átomo chamado átomo permanente, que fica no nosso coração. Esse átomo fica no ponto bindu, no biquinho do coração lá. Muito bem. Esse átomo, na realidade, são 3 átomos. Um mantém a consciência do que é físico, de tudo que é denso. Tem um outro que é psico-mental e tem outro que é espiritual. Então, esses registros ficam para que, na próxima vida, quando os senhores do karma, vamos dizer assim, quando o pessoal lá, o homem código que é Jeová, começar a montar o trabalho, a pessoa, ela vai nesse registro. O que tiver lá, no átomo permanente do físico, vai ser o físico que a pessoa vai ter. Se a pessoa detonou com o físico, os registros estão lá. O fígado tá com problema, a perna está com problema, coisa e tal. Ele vai vir com aquilo ali, que é chamado karma patológico. Vai vir assim. Entendeu? Na parte psicomental é a mesma coisa. As deficiências estão gravadas lá e as coisas novas estão gravadas lá no átomo permanente da parte da alma da pessoa, vamos dizer assim. Muito bem. Então, aquilo que ela viveu louca, maluca, fazendo um monte de coisa, os registros estão lá. Entendeu? Estão lá. Não é que passou de lá para cá, está no registro. Na hora de montar o corpo, os elementais, os senhores do karma, eles vão pegar aquilo ali, é a forma. Da mesma forma que as madame lá faz a receita do bolo. Pega o ovo, pega a farinha, coisa e tal, papapá, e vai montando o corpo. Vai preparar tudo isso aí. Ficando o espírito para depois. Ele fica conectado, mas ele somente vem mais tarde, já depois de vivo. Então, a pessoa tem um corpo de acordo com o que ela fez ou deixou de fazer em outras vidas. Senão, assim, seria mole. O cara faz um monte de loucura, bebe igual um condenado, usa drogas, estoura com tudo. Na outra vida vem bem. Não é assim que funciona. Entendendo? Na outra vida ela vai vir com resultado. Se ela parou dentro de uma situação caótica, ela vai voltar por ali. Entendeu? Vai voltar daquela forma. Vai ver, não tem problema. Não vem pessoas que já nascem no hospital e já fica por lá mesmo? É mesmo? Gente doente que não acaba nunca. Mas por quê? Pessoas que tiveram ódio, pessoas que mandaram matar os outros lá, um matou o outro lá, manda matar, estou pagando para matar aquele cara. Ela tem um karma acima disso aí. Um dia alguém vai matar ela também em outras vidas. A não ser que ela supere esse karma, dando vida e forma a outros seres. Mas mesmo assim, o ato em si, ele vai acontecer. Alguém vai puxar uma arma para ele, vai dizer, eu não vou te matar porque eu gosto de você, e tal. Mas o ato vai acontecer. Entendeu? Temos essas coisas assim. Vamos ver, tem mais perguntas aqui. Nosso planeta está em quarentena. Quando irá terminar? Você sabe? Vanderlei, eu não sei. Eu não sei, não. A coisa está feia. Disseram aí que são 500 anos para recuperar o planeta, cara. Não é mole, não. A Amazônia estão desmatando a Amazônia lá, que está danado. Estados Unidos acabou com as matas deles já há muito tempo. E outros países também. Então a natureza, ela trabalha a partir dos seres da natureza, dos elementais. Não é mesmo? Então, eles têm que trabalhar com a pedra, com a água, com o ar, com a planta, com os animais. Eles estão preparados para isso.
E não tendo, como é que faz? Não é mesmo? E para recuperar? Aí o que acontece? O deserto de Saara, um dia foi mar. O que será que fizeram naquele lugar para ser mar hoje? Então, para ser mar, não, para ser deserto. Então é comum se encontrar nas areias do deserto restos de animais do mar, né? Restos de ostra, restos de peixe, coisa e tal, misturados com a areia do deserto. Um dia foi assim. Então, a esperança, na realidade, é a última que morre. Então, o que se fala, os mestres falam, é o seguinte: procure seu Deus interior, que é o melhor caminho que você vai ter. Porque se você procurar e se conectar com o seu Deus interior, de maneira consciente, obviamente 1000 pessoas vão receber esse impacto. E assim, de cada 1000 repercutir em mais 1000, olha só. Daqui a pouco vai ter alguém aí com uma cabeça brilhante, né, com um sentimento perfeito, melhor, etc. E vai dizer assim: olha, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar aquilo ali, coisa e tal. Vamos plantar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não é mesmo? Vai trazer uma consciência melhor, né? Umas novelas aí, né? O pessoal gosta de copiar a novela, né? Umas novelas aí com os personagens ecológicos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que gostem dessa parte, né? Já se ensina as crianças a jogar lixo no lixo, vai por aí afora. Isso é uma coisa importantíssima, mas é uma coisa muito demorada. Por isso que estão dando aí 500 anos. Entre aspas, 500 anos entre aspas, né? E isso aí não é fixo. Um dia isso pode piorar. Vamos ver outra pergunta dele. Será que podemos viver ao mesmo tempo a vida física e espiritual sem interferência uma da outra? Não. Sim. Não sim. Né? Nós temos uma vida espiritual e nós temos uma vida física, social, familiar, tudo mais, que é tudo decorrente do karma que nós adquirimos. Muito bem. Não tem como, por exemplo, na hora de trabalhar, você está numa empresa trabalhando. Aí você está numa reunião com o chefe, reunião de cúpula. De repente você fala assim: pessoal, vamos dar uma paradinha, que eu vou rezar. Já pensou? Aí se alguém ali é de outra religião, como é que faz? Se você tem uma religião e o teu chefe tem uma outra religião antagônica, que não aceita muito. Olha que complicação. Então existe momento para tudo. Mas o estado de espírito é um só. Aquilo que você vivencia como espiritualidade, e isso não pode ser cortado. Porque nós temos que assimilar a espiritualidade. Então, um bom dia lá para o porteiro do prédio, um bom dia para o trocador do ônibus, um bom dia para o moço que está varrendo a rua, tudo isso é espiritualidade, faz parte. Né? Um carinho com uma pessoa, um carinho com outra. Assim, às vezes a gente vê no ônibus, as pessoas vão descendo lá, pessoas de idade, que não estão nem se aguentando em pé, e ninguém dá a mão para ajudar não, cara. Se vira, vai descer. Então um dia, é o que a gente fala com os motoristas, assim, ver o motorista passar direto, deixar o pessoal tudo a ver navio no ponto do ônibus, né? E às vezes eu comento assim: ô meu chapa, você não vai ficar velho não, né? Um dia você vai ficar velho, você vai ficar a pé também, você vê o que é bom para tosse. Quer dizer, ele é motorista e acha que faz o que bem quiser. Deixa as pessoas a pé, pessoas de idade, coisa e tal, né? Não se sabe se foi o patrão que mandou ou se é ele que faz aquilo mesmo porque quer, porque queira. Mas um dia alguém vai ter que responder por isso. Com certeza. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vamos continuar, né? A consciência e a vida prática. Princípios e funções espirituais, intelectuais, emocionais, instintivas, motoras. Olha só a complexidade que existe no corpo humano. O corpo humano não é só aquilo que a gente vê, não, né? Passa na televisão, as meninas em Copacabana, coisa e tal. Aquilo ali tudo um dia vai morrer, cara. Aquilo ali vai ficar velho. Né? Vamos aproveitar agora para não termos uma velhice doentia, problemática. Né? É normal, hoje em dia é quase uma normalidade, os filhos despacharem os pais nos asilos, para não dar trabalho, coisa e tal. Né? Estão certos e estão errados também. Tem pais também que é um saco. Né? É brincadeira. Tem velho que dá trabalho.
E às vezes a juventude não está. Mas por quê? Já nas escolas, lá no início, lá, não é ensinado às crianças ter amor pelos outros, né? É ter carinho, ser fraterno, coisa e tal, né? As crianças já cedinha tem um bullying um com o outro, um morde o outro, acabou estão brincando de novo, uma coisa muito interessante, né? As professoras vão consertando, vão ajeitando, coisa e tal, né? Por exemplo, as pessoas vão para a faculdade, se formam, né? Mas elas se formam em relação a quê? A uma profissão. Muitas vezes a pessoa se forma, tem uma profissão, é um doutor, é isso que é aquilo, mas é uma cavalgadura que está ali. A personalidade não vale nada. Ele só aprendeu coisas maravilhosas de escrever, de tal, faz cálculo, faz isso, faz aquilo, papapá, né? Mas dentro dela, a personalidade dela ainda está lá atrás, está lá no tempo do Egito, está lá no tempo de Jesus, lá não sei aonde. Não veio junto. E isso nas faculdades, nas universidades, não é ensinado. É só ensinado uma profissão. E assim, a gente vê viaduto cair, vê pontes cair, vê lugares com enchente, vai por aí afora. Né? Não quer dizer que o cara é doutor, que é melhor do que os outros. Porque eu tenho 3 faculdades e não estou vendo diferença, não. Eu tenho que trabalhar dentro de mim. É uma coisa fantástica, trabalhar dentro da gente. Os erros vêm, as coisas vêm, nós temos que consertar. Quando a gente não dá atenção ao nosso ego superior, a nossa esposa conserta, o vizinho conserta, o patrão conserta, alguém fala alguma coisa. É só não colocar o ego na frente. Né? Tudo tem uma resposta, tudo tem não sei o quê, papapá, vai por aí afora. A coisa mais bonita que Deus fez, além do universo, foi criar no plano humano uma família, porque um conserta o outro. Não é mesmo? E aí não deu certo, na outra vida junta de novo. Não deu certo, junta de novo. Até um dia entenderem que são irmãos. Então esses princípios dentro da gente aí são coisas fantásticas. E o resultado disso aí, a 8ª coisa, é o salto no grande vazio, que nós temos que fazer. Né? Hoje também se fala, quer dizer, há milhões de anos se fala também, de não pensar. Né? O vazio na mente não é encher a mente de intelectualidades, porque a pessoa devora livros e bibliotecas, né? Bibliotecas fantásticas. Você pergunta um negócio para ela, diz assim, no livro tal, na estante tal, está lá escrito na página tal. Muito bem. Mas é só aquilo também, não tem espiritualidade não. Isso não quer dizer espiritualidade. Muito pelo contrário. Quanto mais nós entulhamos as nossas mentes com letras, com palavras, mais difícil é difícil chegar à espiritualidade. É difícil, porque o nosso eu sou, né? O nosso mental abstrato, ele está num plano onde que ele recebe tudo que é justo e perfeito dos planos de baixo. Mas a intelectualidade não quer dizer que seja justo e perfeito. Justo e perfeito no plano social. Ele se destaca, ele ganha crachá, ganha de coisa. O cara abre o olho de manhã e já ganhou diploma, tem banda de música para ele. Alguma coisa ele fez no passado para isso acontecer agora. Mas não quer dizer que seja espiritualizado. Não quer dizer que seja evoluído. O próximo agora é justamente sobre... Só um instantinho. Tem mais uma pergunta aqui, mas vamos lá. É dos mesmos, não? Então vamos lá. Aqui nós colocamos umas figuras que foi vamos dizer assim, um irmão nosso, né, em humanidade, acho que é japonês, eu esqueci o nome dele, Yamamoto, uma coisa assim. Ele fez um estudo interessante, que ele colocava uma gota d'água num copo e vibrava aquela energia ali, e ele colocava como é que é o nome daquele negócio que ele espia assim, que vê o microscópio? Eita, meu Deus do céu. Então, ia olhava no microscópio e via as moléculas normais. Então, ele tirava de lá aquela água, né? E falava algumas coisas para ela, algumas coisas bonitas ou não. Depois, ele recolhia a água e colocava no microscópio eletrônico novo e a molécula alterava, estava alterada. Então, é o caso aqui, ó. Dá para ver o cursor? O cursor aparece aí, não? Parece? Não, só para mim, né? Então, esse primeiro de cima aí, ó, é uma molécula de água, mas com uma vibração terrível. Muito até, aliás, não, esse aí é muito bonito, tá? Até. Então, cada um desses aqui, vocês procurem lá no Google,
vocês vão achar coisas maravilhosas. Esse de baixo, aqui na segunda fileira embaixo, que parece um peixe, isso aí são coisas tenebrosas que a pessoa vibra em relação à água. A água recebe essa energia. Então é muito comum as pessoas que são espiritualizadas abençoarem a água de manhã cedo quando acordam, para alterar as moléculas da água e trazer saúde, força e vigor para a pessoa. Aí, ó, se o nosso pensamento é tão poderoso e pode alterar a molécula da água, agora imagina o que pode fazer conosco. Um pensamento ruim é por aí, ó, olha só. Dá uma olhadinha lá no Google, lá, vocês vão encontrar essas moléculas, essas figuras lá que eu tirei. Mas aí eu não coloquei aqui o nome do pesquisador. Mas acho que morreu agora. Moisés passou. Mas eu quero o nome do moço. Passou ele também. O Massaro, né? Por aí mesmo. E é isso aí. Então, nós temos um problema grave, porque lá, há milhares de anos, milhões de anos atrás, nos ensinaram que nós não podíamos pensar, não podíamos realizar. Tudo tinha que perguntar para o bispo, o padre, o papa, por isso, por aquilo, por diretor, para esse, para aquele, né? Chefe da guarda. E eles que diziam se a gente podia pensar ou não, podia realizar ou não. E nós trazemos esse ranço, que até o Miguel Henrique perguntou, falou se pode trazer de uma vida. Não é o pensamento que vem de uma vida para outra, e sim os registros que estão lá. Então, como aquela gaiola que nós mostramos lá naquela vez, né? Vamos voltar atrás aqui no instantinho. Eu nem sei onde está isso aqui. Vamos lá, vamos ver. Na gaiola aqui, ó. Olha só o exemplo da gaiola. Imagine o passarinho dentro de uma gaiola. Tá vendo? Cada varetinha daquela, no nosso exemplo, tá vendo? Corresponde a um mau hábito. Então, cada um é um mau hábito. É um mau hábito. Cada ferrinho daquele é um mau hábito que nós temos. Então, aí vamos perguntar assim, o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está justamente no espaço que ele pode usar dentro da gaiola. Ele pode pular para lá, pular para cá, voar, ficar deitar no chão, dormir, beber água e tal. Ele pode fazer tudo dentro daquilo ali. Mais do que aquilo ele não tem, não pode. Por exemplo, no caso de um ser humano aqui, se ele quisesse comer uma comida diferente, não tem, é só a pista com água. Ou seja, é feijão com arroz, não é mesmo? Mais nada, não tem outra coisa. E assim é o exemplo da gaiola, né? Essa gaiola aí, fica bem claro, né? Metaforicamente falando, né? Nós vivemos assim, né? Essas barrinhas, elas são produzidas pelo nosso ego inferior, nossa personalidade, né? Então, quando a pessoa fala uma coisa assim que nos magoa, coisa e tal, a pessoa pula a história, né? Ela rebate. Não há uma conversa, não há uma troca de experiência, né? Então, o exemplo é esse aí. Vamos para frente aqui mais um pouquinho. Aí, olha só, perguntaram para o Dalai Lama. O que mais te surpreende a humanidade? Está cansado de sair, né? Está cansado de sair lá na internet, para lá e para cá, né? Vocês estão cansados de ler isso aí. Então ele respondeu o seguinte: o que mais surpreendeu a ele foi o seguinte: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. Olha só. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. É mesmo? Acumula riqueza e vai por aí afora, né? E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Olha só o que o Dalai Lama falou. Coisa interessante. Assim é a nossa vida. Assim é aquela gaiola que nós vimos lá no slide passado. Né? A gente cria. Então, e por pensarem ansiosamente, esse ansiosamente aqui são as incertezas. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que acumulam comida.
Por quê? Ela traz aquele ranço da guerra, lá de trás, porque viu os pais, viu os avós, tudo mais, e eles tinham que guardar, porque eles não sabiam se iam ter comida nem à noite, quanto mais no dia seguinte, em plena guerra. E aquilo foi tão forte, tão poderoso, aquele sintoma, que aquilo veio, passou para os netos, passou para os filhos, passou para todo mundo. E hoje em dia eles vivem ainda. E aí, hoje em dia, eles vivem assim, acumulando coisas, né? Acumulando a comida. Aí, às vezes, que não vai procurar no armário, já tudo podre, já venceu há 3 anos, 4 anos. É por aí. Vamos ver, agora tem mais uma pequena pausazinha aqui, que aí temos umas perguntas. Cadê a pergunta? Vamos ver as perguntas aqui. O que que... E cadê a pergunta? Tem várias perguntas aí. Não tinha uma foto dele pra cá. Tá chegando ali. Nós estamos com uma produção aqui, uns técnicos aqui, sabe como é que é? Vamos lá. Então estamos aqui dando uma reconectada. Moisés. Ele gale, eu um mês. O que é isso aqui? O que você escreveu? Eliana Ribeiro dos Santos. Ele gale. Eu há um mês. O que é isso? Não, tem mais perguntas aqui. Ah, para cima? Tem outras perguntas. Uma sala. Não, está reconectando, não pode associar. Tá. Só um instantinho que nós estamos reconectando aqui. As perguntas não chegaram ainda. Mas as perguntas aqui não é a mesma aqui de baixo? Vamos adiantar ali. É para si. Não, nem respondi essa daqui ainda. Vai para cima. Aí. Vai para baixo agora. Aqui o Gênio respondia do Moisés. Vai passando. Vai passando. Aqui. Não. Vanderlei, sua palestra é maravilhosa. Penso como você plenamente. Infelizmente, poucos seres humanos, é isso mesmo? Poucos seres humanos aceitaram o que você está falando. Só quem tiver um pouco mais de evolução, toda vez que tentei conversar o que você está falando, fui chamado de velho maluco, um chato, ficando totalmente isolado da sociedade. Meu amigo, grande amigo Vanderlei. Vanderlei, desculpa, não é Vanderlei. É isso mesmo. O que acontece é o seguinte, nós estamos numa grande massa, nós estamos dentro de uma grande massa, não é mesmo? Uma mistureba só. Os níveis espirituais são vários, muito bem, são vários. E aí, aqueles que se destacam, se tentarem consertar os outros, vão ter problema. Entendendo? Se você inventar uma roda diferente, você põe lá no YouTube, não sei da onde e tal, faz palestra de R$1.000, o pessoal vai lá. Mas se você for falar de coisas que você descobriu dentro de você, da sua espiritualidade e de outros, de estudo, de pesquisa, como o nosso vizinho, a nossa família, alguém lá não viu ainda, não percebeu, o ego dela faz ela se tornar uma inimiga sua, automaticamente. É automático. Exemplo, Jesus, Buda, Maomé, Laodicea, Rico e tal, tiveram problemas graves também. E eles eram quem eram. Agora você imagina uma pessoa mais comum como nós, né? A gente tenta melhorar as pessoas, coisa e tal. E aí chega num ponto que até o professor Henrique da Ubiose, ele fala assim, quando o discípulo estuda um pouquinho, cresce um pouco mais, ele tem conflito com ele mesmo, porque ele vai aprender coisas
que não lhe foram ensinadas. Então ele tem que, se ele quer crescer, ele quer melhorar, ele quer se espiritualizar, ele quer ter consciência superior, conectada mesmo, forte, poderosa, ele tem que se desarmar. Então ele vê as coisas, ele percebe as coisas, e ele se entrar em conflito, ele não rebate. Ele aguarda um momento para poder confirmar ou não isso aí. Porque às vezes a pessoa fala assim, passou um boi voando aí, o pessoal rechaça. Daqui a pouco chega lá fora, tem um balão com o formato de um boi. Entendendo? Não é um boi, mas né? Mas tem uma figura de um boi. Dentro da perspectiva daquela pessoa, era o boi lá, ela falou assim, é o boi voando. Isso é uma coisa assim, só para a gente brincar um pouco. Mas é por aí mesmo. Então, querer espiritualizar os outros, isso é para mestres. Para a gente, é o que eu dei exemplo. Um bom dia, muito bem dado, já é uma grande espiritualidade. Já é um grande crescimento. Aqui mesmo, na minha casa aqui, quando nós moramos para outra casa, tinha um moço que ia varrer lá na porta de casa, lá de manhã cedo. Então, quando nós saímos, ele elogiava o cara. O velhinho ficava assim meio sem graça e te elogiava o cara, dava bom dia. Daria uma semana, o cara, quando saltava do caminhão da Conlube aqui, ele fazia questão de ir lá varrer a nossa porta em primeiro lugar, porque ele sabia que a gente ia sair, ia dar bom dia a ele, agradar a ele. Um dia ele estava na cidade varrendo, nos viu passar, ele fez questão de varrer a calçada antes que a gente chegasse. Não é que nós somos melhores, não. É que a pessoa fica agradecida. As pessoas têm sentimento. Às vezes as pessoas mais humildes, mais simples, têm mais sentimento, têm mais espiritualidade do que muito poderoso por aí afora. É mesmo? Porque ela é humilde. A pessoa fala uma coisa, ela aceita. Ela trabalha aquilo dentro dela. Já o poderoso, não. Quando a pessoa fala uma coisa, ela analisa logo pela parte do poder, do dinheiro, do conforto. Se não chegar nisso aí, ela rejeita. E cria problema mesmo. Vamos mais um pouquinho. Eu não estou pegando as perguntas aqui direito. Você falou que as perguntas saem aqui, né? Como você mesmo ensinou, toda ação resulta numa reação igual em sentido contrário. Se existe o inconsciente coletivo, existe também o consciente coletivo. E existe, lógico que existe. Existe esse consciente. Então, só que o inconsciente coletivo, ele trabalha, ele permeia de uma maneira oculta. Mas o físico, não é mesmo? Por exemplo, se no consciente coletivo, você bota uma antena bonita na tua casa, de repente o cara copia também. É esse consciente coletivo, não é mesmo? O cara arranja um emprego bom, o outro vai copiar também. É por aí. É isso. A televisão ensina isso aí, ela mostra. Você tem que crescer, tem que melhorar, vai por aí afora. E o bombardeio dentro das nossas casas é uma coisa incrível. E é por aí. Então, existe essa parte, né, do inconsciente coletivo e também do consciente. Né? Onde que eu estou? As últimas perguntas chegaram aqui. Ó. Se tudo está registrado no nosso átomo primordial, Aqui, ó. Esse aqui. a tatuagem fica gravada no átomo permanente? Perguntando a Eunice. Fica, até certo ponto, né? Às vezes, uma mancha que aparece na pele, em outras vidas, às vezes foi uma tatuagem que ficou de lá, ficou do outro lado lá. Depende muito de como foi feito isso aí. Se é muito profundo, alterou a consciência celular, na outra vida vem um registro. Não quer dizer que vai vir a tatuagem de graça na outra vida, não vai precisar gastar dinheiro. Não é isso não. Mas vem mancha, vem uma marca, vem marcas, né? E por aí afora. Se chegou a doença, vai vir um karma patológico lá na frente. Cadê? Vamos lá. E depois aparece de alguma forma? Sim, é isso que nós estamos falando, né? Fica mancha, né? Fica marcas, né? E tal. Se tudo está registrado no nosso átomo primordial, vidas passadas, coisas boas e ruins, por que não conseguimos ver?
Bem, aí nós vamos ter um telescópio ou um microscópio, né, não eletrônico, mas primordial, né, altamente espiritualizado, para espiar numa direção dessa, né? Nós não conseguimos ver, porque nós temos uma maia, uma ilusão diante dos nossos olhos, que não permite a gente ver os outros planos. Porque esses planos são todos eles paralelos, todos eles juntinhos. A passar de um para o outro é ser um já. Mas nós não podemos ver. Mas os nossos irmãozinhos que são videntes, clarividentes, eles percebem isso aí tranquilamente. Mas não em nível de átomo primordial. Né? Não por aí. Mas, por exemplo, tem pessoas que percebem quando a pessoa, por exemplo, fala assim, fulano morreu, por exemplo. Aí a pessoa vai e olha e fala assim, não morreu não. Porque existe uma pontinha de luz lá no coração dele, no ponto bindu. Então, aquele ali é a vida, é a vitalidade, é o jiva dentro dele, que vibra. Então, essas pessoas têm esse privilégio de ver dentro dessa linha, desse raciocínio. E aí acabou, né? Não tem mais. Por que não tem aqui? As perguntas caem direto aqui, só clicar aqui. Fica? Você já viu. Tem a última. E essa daqui, por que não veio para cá? Esse aqui é o chat. Aqui está a pergunta. Tá. Tem mais uma pergunta. Tem a última aqui. Última. Não importa. Por exemplo, tatuagem com caveiras, essas coisas parecidas, coisas tenebrosas que existem também. Tudo isso aí vibra, né? Vibra no inconsciente da própria pessoa. Se ela deixou fazer, é sinal que o inconsciente dela tem isso também. Vibra dessa maneira, né? Alguma coisa, algum defeito, alguma barreirazinha evolucional tem nela, evolucional não, espiritual, e que está vibrando essa parte, né? Está vibrando nessa direção. Então, ela, quando a gente passa no meio da rua, vê as pessoas de preto, com caveira pendurada, vai por aí afora, coisas terríveis, coisa e tal. E aquilo ali é ela vibra daquela maneira, ela gosta daquilo ali, ela está bem. A alma dela, os sentimentos dela, estão vibrando naquela direção. Por enquanto, um dia pode ser que melhore, e tem dia que piora, pode ser que piore. Vamos para a próxima agora, já estamos terminando. O grande remédio, os nossos remédios, com frequência, existem em nós mesmos, e os quais nós atribuímos aos céus. Quem falou isso foi Shakespeare. Olha só, o nosso remédio, com frequência, exatamente. Ou seja, os nossos sentimentos, nossos remédios, são os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, nós transferimos um problema para o médico, não é mesmo? E ele é que vai me curar. Então, o que me leva até lá chama-se fé. Então, aí, eu já tenho um passo bom para a cura. Mas se eu tivesse fé em mim mesmo, se a pessoa tivesse fé em si mesmo, e já mentalizasse os órgãos, as vísceras, tudo direitinho, e fosse, aí como ela não vai poder fazer uma operação em si mesmo, lá o que seja, ela procura um médico, porque ele está balizado lá e vai dizer aquilo ali. Mas ela, quando se levanta e vai procurar um médico, vamos dizer assim, 50% da cura já está se realizando. Os olhos não viu, o ouvido não escutou, nem o coração humano imaginou tudo que Deus preparou para os que o amam. Entendeu? Então, os olhos não viu, o ouvido não escutou, nem o coração humano imaginou tudo que Deus preparou para os que o amam. Isso está na Bíblia, lá, né? Corinto, né? Vai para aí, quem não puder encontrar um templo dentro do seu coração, jamais encontrará o seu coração no templo. Então não adianta procurar igreja, aquele detalhe que nós falamos lá, encher a casa de flores, vestir de branco, tomar champanhe, fazer um monte de coisas aí em passagem de ano e depois não fazer mais nada, não adianta nada. Então é a mesma coisa, correr para a igreja, para o templo, para lá que seja, né, em busca de salvação, né, não vai resolver muito não. A não ser que ela abra o coração, porque sempre se fala coisas, na homilia lá, se falam coisas maravilhosas, coisas magníficas, conselhos, autoajuda, vai por aí afora. Mas o caso que as pessoas só assimilam aquilo naquele momento, não sai dali, esquece tudo. A vida da porta da igreja para fora, a vida da porta do templo para fora, é outra coisa, é outra conversa. Então aquilo ali é um refúgio. Todo mundo vai, eu também vou.
mas na hora de ela se levantar e dizer assim, não, hoje eu vou ao templo, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou à sinagoga, porque eu quero entrar em comunhão mental e coracional com o universo. Eu vou ajudar as pessoas. Isso aí é difícil. Isso aí é, não é mesmo? As pessoas assistirem uma missa, um culto, né, pensando em coisas nobres para as pessoas presentes, isso não existe. Ela vai lá em busca de uma atenção especial lá do santo, lá do fervor dela, para se conseguir dinheiro, conseguir isso, passar no vestibular e vai por aí afora. O Espírito de Deus no ser humano, a consciência, o pensamento e o sentimento. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus. Então é preciso saber para querer. É preciso querer para ousar, é preciso ousar para calar, é preciso calar para saber. Aí o professor Henrique José de Souza fala assim, vigilância dos sentidos. Ou seja, fica esperto, cara. Fica esperto que às vezes o cara vem e engana mesmo. As coisas, os nossos sentidos nos enganam. Então nós temos que ter... Às vezes a pessoa está com problema de gastrite braba lá, eu conheço muito bem, que está aqui, né, falando, e aí dá uma vontade de comer uma pimenta e come mesmo. E passa mal. Quer dizer, falta de vigilância dos sentidos. Quer dizer, a parte instintiva chama a atenção porque ela quer aquilo ali para sobreviver, né? Para ter a sua conexão lá, e no entanto a pessoa vai e não faz, aí vai fazer outra coisa, vai fazer uma coisa errada. Né? Por aí. E a conexão com a consciência divina, o grande mergulho, a meditação, inspiração, fé e sentimentos, nós falamos lá. Então educação vem de educare, de origem latina, significa conduzir ao exterior. Iniciação vem de itinerário, de origem latina, significa viagem interior. Ainda ignição, que quer dizer purificação. Então, aí o caso do Sonderley perguntou lá, né? Então, a iniciação, quando se quer trabalhar a espiritualidade, ela é uma viagem interior, é um mergulho dentro de si, não é mesmo? Já a educação é para o lado de fora, é para adquirir uma experiência profissional. A manifestação do Espírito, a união com o Deus interior, o Cristo interno, o encontro com o Mestre. Nós descemos a escada da evolução em busca de experiência. Agora, muitos pelo caminho já entenderam tal coisa e dali mesmo voltaram para suas origens. São os grandes mestres. No nosso caso, não. Nós estamos no fundo do poço. Se inventarem mais um degrau, as pessoas vão querer descer mais um degrau, não é mesmo? Mas só que pela evolução não tem mais esse degrau, agora o degrau é para cima. As pessoas têm que voltar. Então a mudança cósmica está acontecendo. Os portais celestes estão aí, né, abertos para quem queira fazer o grande mergulho dentro de si. A manifestação do Espírito, a união com Deus interior, o Cristo interno, o encontro com o Mestre, é encontrar o eu sou dentro de si. Então, nas religiões, de um modo geral, nas filosofias, os discípulos entendem que eles vão morrer, quando morrerem, o mestre deles está lá do outro lado esperando por ele para salvá-lo. E a coisa não é bem assim, não. A coisa não funciona dessa maneira. A decepção é grande. Porque se o mestre fosse atender a todos os discípulos, ele não ia fazer outra coisa. Então, discernimento, poderoso instrumento à disposição do ego superior, pelo livre-arbítrio, para a verificação da verdade. Então, nós temos como verificar a verdade. A pessoa vem contar uma história, né? A gente verifica, né? Só para poder a gente rir um pouco, né? Tem uma historinha que às vezes até eu conto nas palestras, que em dado momento, num trabalho lá no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa chegou para um outro funcionário, fingindo assim, estava nervoso, e disse assim: fulano, Manel, corre lá em Niterói que essa mulher está morrendo. O cara se levantou, falou assim: não marca ponto não, vai embora. O rapaz saiu, foi às barcas, pegou as barcas. Lá no meio não teve jeito, ele teve que parar e discernir, pensar. E ele chegou à seguinte conclusão: eu não me chamo Manel, não sou casado e nem moro em Niterói. O que eu estou fazendo aqui? Entendeu?
Ou seja, assim nós passamos pelas coisas. A pessoa chega assim de repente, né? Fala assim, faça isso, faça aquilo, a pessoa faz e depois se dá mal. E assim, são drogas, e vai por aí afora. E já no nosso finalzinho aqui do nosso bate-papo, só para ilustrar o nosso trabalho, a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada em 1921 em São Lourenço, que é uma escola de iniciação de caráter cultural e espiritualista, que visa aprimorar a consciência física, psíquica e espiritual, a união com o Deus interior. Ou seja, vocês podem observar aí que o trabalho do mestre, o professor Henrique José de Souza, não é físico, não é psíquico, não é espiritual. É todo, é tudo. É físico, é psíquico e espiritual. É um alinhamento dos chakras para se entrar em contato com o seu princípio maior. É uma filosofia do novo milênio. Esse novo milênio aí já se fala no milênio passado. A lei universal de evolução e transformação. Então, amor, sabedoria, verdade e justiça. Para vocês, um grande abraço, né? Fique com Deus, procure vibrar essas energias positivas que vocês mesmos vibraram em suas mentes e seus corações e procure passar isso para os outros também, devagarinho, com calma, sem querer fazer cabeça de ninguém, porque não adianta. Os mestres não conseguiram, nós também não vamos conseguir. Mas devagarinho, a gente conversa com um, conversa com o outro, bate um papinho. Temos uma pergunta aqui. Cadê a pergunta? Moisés perguntou: qual será o assunto da próxima palestra? Eu estou querendo preparar para quinta-feira que vem, às 20 horas, uma palestra sobre mecânica quântica. Já temos a matéria pronta, então nós estamos fazendo uma pesquisa, um trabalho, entendendo assim, sobre cosmogênese, a formação do universo, daquilo que o professor Henrique da Eubiose fala, José Henrique José de Souza, aquilo que a Blavatsky fala e aquilo que a mecânica quântica fala. Então, estou tentando fazer, vamos dizer assim, um batimento dessas informações para mostrar no papo passado, no próximo papo. Já fiz essa palestra algumas vezes, já tenho assim um pouquinho de experiência, um pouquinhozinho. Mas vamos continuar estudando e vamos ver se na quinta-feira que vem nós vamos mostrar um trabalho dito assim, a eubiose, a eubiose e a mecânica quântica. Então a ideia é essa, vamos ver. Tudo indica que sim. Esse pessoal tem mais perguntas aí. Alguém gosta? Ainda tem mais um minutinho aí. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Está reconectando. Qual disse, ó? Nosso próximo bate-papo vai ser quinta-feira, às 20 horas. Vamos tentar, né, manter uma regularidade. Vou ver se eu consigo esse horário e esse dia e manter aí uma sequência de palestras. E que eu pretendo também não ficar somente na minha carinha de 3x4 aqui, não. Eu vou convidar outras pessoas também, pessoas bacanas toda a vida, né? E que vão falar de N situações da parte espiritual. No mais aí, um grande abraço para todos novamente. Saúde, boa sorte, prosperidade e mentalizar, sonhar com coisas magníficas para esse ano. Um grande abraço. Boa noite a todos.